gente tá passando por um momento bem difícil, não é mesmo? Então, hoje eu tô aqui nesse sistema meio improvisado para trazer para vocês alguns filmes que tem uma vibe bem reflexiva para ajudar a gente a entender melhor esse momento de mudança mundial a partir da narrativa deles. Vamos nessa? Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama o Universo Geek, já vai descendo aqui, se inscrevendo, ativando as notificações, porque aqui é o seu lugar. Lembrando que esse conteúdo foi adaptado lá do meu Instagram, onde rolam conteúdos extras semanais. Eu tô dobrando a produção nessa quarentena, porque eu tô promovendo uma espécie de quarentena cultural por lá. Por isso, se você quiser acompanhar, me segue lá no @aba, do jeito que tá aparecendo aqui. E no Twitter é a mesma coisa, que eu vou amar te ter por lá. Uma das formas que tá me ajudando a passar um pouquinho menos surtada por essa quarentena é consumir muito mais filmes, séries, leitura do que eu faço de costume. Então, ao invés de trazer uma lista básica aqui de filmes de infecção, eu trouxe filmes com diferentes narrativas que de alguma forma ajudam a gente a compreender tudo isso que a gente está passando. E desses filmes, um dos que mais me impactou foi Aniquilação, de 2018, protagonizado pela nossa querida Natalie Portman. Adaptado e dirigido por Alex Garland, com um roteiro baseado no livro de Jeff Vandermeer, conta a história de um grupo de cientistas mulheres que começam lá a investigar um fenômeno chamado de O Brilho. Ele forma uma espécie de domo, mas na verdade não é um domo, porque ele tomou boa parte ali daquela área e está se espalhando cada vez mais rápido. E ele cria um efeito até bonito, que é explicado no filme baseado naquele fenômeno do prisma. Mas a partir do momento que você entra ali naquela área que foi infectada, sua percepção muda e você começa a surtar. E ali tem várias criaturas, além de plantas, e tudo que é vivo sofreu uma mutação, o que gera um efeito tanto fantástico e até bonito quanto assustador. O fato de ser baseado nesse fenômeno de prisma dá um filtro bem bonito na tela, lembra um pouco de arco-íris. E como o filme é vendido como uma ficção científica, isso quebra um pouco, porque na verdade eu acho que ele se aproxima mais de fantasia. Eu não posso contar muito o que rola, porque pra mim é um filme bem conceitual e filosófico, mas faz muito a gente pensar em como a gente encara esses períodos de epidemia, esses fenômenos estranhos que nós leigos não conseguimos entender muito bem. E ali na parte mais filosófica e espiritual tem uns questionamentos muito mais profundos, com um final meio que em aberto para você dar sua própria interpretação. E eu vou falar daqui a pouco de outro filme com um final em aberto bem legal. Então, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de conferir. Todos esses filmes estão disponíveis na Netflix, por isso, se eu fosse você, faria uma listinha e já ia maratonar todos, beleza? O próximo filme se chama 93 Dias e foi dirigido pelo Steve Guckas. Conta sobre o início da infecção de ebola na cidade de Lagos, lá na Nigéria, a partir do momento em que o paciente número 1 chega na região, como ele recebe ali o diagnóstico da infecção, a relutância dele em admitir que ele está infectado, como a equipe médica encara isso, o período de quarentena que eles precisam passar, porque se você ainda está duvidando que em caso de epidemia a quarentena é muito importante, esse filme é para você entender como se faz aí o contágio e como a gente pode evitar ou achatar a curva de contágio. Mas esse filme é muito triste e mostra de uma maneira muito crua os sintomas, que são muito cruéis. Então, se você está sendo impactado emocionalmente de uma maneira muito pesada por essa epidemia, talvez eu não indique para você esse filme. Mas se você quiser entender melhor ali do ponto científico e do ponto de como uma sociedade encara uma epidemia também, esse filme vai te ajudar muito a tentar entender de forma mais racional tudo que está rolando. Então não perde tempo e confere lá. Mas o próximo filme me impactou muito também, porque eu acho que foi o primeiro filme coreano que eu tive contato com ele. Inclusive, eu falei há um tempo atrás de Parasita, mas eu assisti Parasita depois que eu já tinha assistido esse. E a gente tem uma série muito bacana aqui no canal sobre Oscar, onde eu falo do Parasita e da revolução cinematográfica que ele causou, e do diretor Bong Joon-ho, que deixou sua marca aí no cinema. O Bong Joon-ho já tinha dirigido Okja e O Expresso do Amanhã, que são dois filmes que eu adoro.
mas eles não mostram exatamente a cultura coreana ali. E esse filme aqui me deu, assim, um novo olhar, tanto sobre esse tipo de cinema, quanto o estilo de filme de zumbi, que é um estilo já meio batido. Ele se chama Invasão Zumbi aqui no Brasil, um título que aparentemente pode ser meio bobo, mas o filme é super profundo. Ele é de 2016 e foi dirigido pelo Yeon Sang-ho, desculpa se eu estiver pronunciando errado. E o ator de Parasita, um dos principais ali, o filho da família, o Choi Wook-sik, participa desse filme, além do ator que infelizmente eu não lembro o nome agora de cabeça, que vai estar no elenco do filme Os Eternos, o Rafa vai colocar aqui. A participação dele é muito legal e é um dos meus personagens favoritos do filme. Ele conta a história de um pai que está passando por um processo de divórcio e ele tem uma filha criança que está morando com ele, mas na verdade a menina queria estar com a mãe. E aí mostra essa viagem dele de trem até a cidade de Busan para levar a menina para lá no aniversário dela. E durante essa viagem a cidade é atingida por uma infecção zumbi. Uma coisa até que a gente já viu em vários filmes, mas eu acho que o mais legal desse filme, além da atuação da menininha, que o Rafa também vai deixar o nome dela aqui, que é fantástica e te deixa totalmente dentro do filme e muito mais triste com o final, é a maneira como as coisas vão se desenrolando. Eu acho que o que traz pra gente esse filme pro que a gente tá vivendo agora é que tem um personagem ali que ele é meio que o vilão e ele representa essa maneira mais fria com que a gente encara esses problemas e a maneira como às vezes a gente descarta a importância das vidas das pessoas em nome de salvar a nossa própria ou de salvar uma economia ou alguma coisa desse tipo. Então eu acho que é um filme que vale muito a pena. O cinema coreano é muito diferente porque ele mistura tanto drama quanto comédia, que quase vira uma comédia pastelão, mas não chega lá. E te dá uma noção muito diferentona de zumbis, da maneira como a infecção ocorre. Então é um filme imperdível, tanto para quem ama zumbi, tanto para quem quer ter contato com essa cultura, quanto para quem quer ter contato com esse idioma, porque a gente geralmente está acostumado a ver mais filmes em inglês, um pouco em espanhol, mas não tanto coreano. O Rafa, que não é um grande entusiasta de zumbis, assistiu comigo e ele também adorou. Ele vai aparecer aqui para dar a opinião dele lá da casa dele. E aí, Rafa, o que você achou? Fala, Babi, tô aqui da minha casa, então, né, para dar opinião sobre o Invasão Zumbi. Só lembrando que fique em casa se você puder, e muito obrigado a todo mundo que tá na linha de frente, lutando contra essa doença tão esquisita que tá assolando a gente aí. Bom, sobre o filme, eu gostei bastante. Como a Babi falou, zumbi não é o meu estilo de filme favorito, não é meu estilo de mitologia favorita. Eu prefiro muito mais vampiros, por exemplo, monstros, enfim, outros tipos de monstros, né? Zumbi realmente não me pega, eu não consumo tanto, nem filme, série, jogos, assim, não são os meus favoritos, mas a Babi insistiu, então eu assisti com ela um dia aí, e realmente me surpreendeu, porque seria um filme que passaria realmente batido, completamente batido. Eu tinha uma impressão muito diferente dele antes de assistir, enfim. Mas depois que eu assisti, eu entendi a relação humana que tem dentro dele, né? Essas nuances e essas camadas que você vai analisando. É um filme muito bom, o final para mim é surpreendente e tem personagens muito, muito bacanas, como a Babi falou, que é o personagem que vai fazer lá os Eternos e tudo mais. Então, assim, ele é muito legal, muito bacana. Eu, inclusive, depois de ver, recomendei para alguns amigos meus, para vocês sentirem que, né, para quem não gosta do tema, né, ainda indicar o filme para outras pessoas é porque realmente o filme é muito bom. Então vale muito a pena conferir e tá na Netflix aí, para quem quiser assistir, vale muito a pena. O último filme, porque daqui a pouco tem uma diquinha bônus de série, foi um filme que eu não via causar tanto burburinho na internet,
E aí na blogosfera, na YouTubesfera, desde Bird Box. É o filme O Poço de 2019 e pessoas que eu nunca imaginei que falariam sobre esse tipo de filme ou que falariam sobre filme e cultura pop fizeram resenhas a respeito dele. Ele mexeu demais com as pessoas porque ele tem muito a ver com tudo que a gente está passando. Ele foi dirigido pelo Gatstelu Urrutia. É um nome muito difícil, desculpa se estiver errado. E o roteiro é de David Dezola e Pedro Rivera. É em língua espanhola, o idioma original eu assisti legendado, porque eu acho que a gente consegue captar melhor a essência do filme. Conta a história de uma prisão chamada O Poço, que ela tem um vão entre as celas, que a prisão é em formato de torre e uma cela embaixo da outra, e ela vai até onde a vista não alcança. E as pessoas precisam se alimentar através de uma plataforma que desce todos os dias. E lá da primeira cela, a plataforma vem repleta de comida, um banquete. E as pessoas de baixo têm que comer o que as pessoas de cima deixam. Isso é uma metáfora muito interessante sobre luta de classe, sobre como as pessoas enxergam a solidariedade e a distribuição de renda. Como elas não percebem que às vezes o fato delas consumirem tudo vai deixar outras pessoas sem, o que é uma analogia direta com o fato do álcool em gel e do papel higiênico ter desaparecido assim que a pandemia foi decretada aqui no Brasil. E aí é um filme muito pesado, porque envolve canibalismo. Se você tiver o estômago fraco e se você se impressionar muito com isso, eu não recomendo, porque é realmente muito triste ver como, à medida que a plataforma vai descendo e vai chegando nos níveis mais baixos, as pessoas vão se alimentando de restos e chega um ponto que não tem mais nada. E aí alguns personagens tentam conscientizar os de cima para que, se eles comerem uma quantidade X, vai chegar até o pessoal de baixo, mas como você passa cerca de um mês, se eu não me engano, em cada, eu não lembro a informação exata agora, o Rafa vai colocar aqui o tempo que cada um passa na cela, mas que eu lembro é o mês, e aí você pode estar na 1 e depois pode estar na 77. Quem já esteve lá embaixo e sobe não quer passar aquele mês comendo pouco, quer comer o máximo possível. Isso gera um grande conflito. E aí sempre tem um personagem ali que quer causar uma espécie de revolução e ele tenta fazer isso, tenta mudar ali um pouco o sistema. Esse filme é um filme muito conceitual e eu acho que ele revelou um problema muito sério que tem na internet hoje em dia, que as pessoas não querem tentar entender o filme. Elas não assistem, nem pensam um pouco sobre ele e já correm para a internet para descobrir o que quer dizer. E esse filme tem a intenção exatamente de deixar o final em aberto para você ter a sua interpretação. É claro que o próprio diretor quis falar um pouquinho sobre distribuição de renda, sobre solidariedade, sobre todas essas coisas no desenvolvimento, mas o final é realmente para ficar em aberto e a gente teve zilhões e zilhões de interpretações ali, mas o que eu posso dizer é que no final você tem que se concentrar de que o mais importante é a mensagem. Então corre lá para assistir. Se você chegou até aqui, já vai deixando o seu like. Me desculpem aqui pelo sistema improvisado até a gente resolver o que vai fazer na nossa organização de gravação até o fim da epidemia. Provavelmente eu vou precisar gravar outros vídeos aqui, mas fiquem com a gente porque o conteúdo vai valer a pena. Deixe seu comentário, sua opinião, sua crítica, eu vou amar. Você já assistiu algum desses filmes e você recomenda algum outro filme pra gente refletir sobre esse momento? Comenta aí. A dica bônus, como sempre, é um episódio de série. O 5º episódio da 4ª temporada de Black Mirror, Metalhead, conta ali a história de uma sobrevivente no que parece ser um futuro pós-apocalíptico dominado por robôs e mostra ela tentando sobreviver e fugir desses robôs. É um episódio muito impactante porque ele é em preto e branco e ele tem uma estética bem diferentona e bem bacana. É um episódio que pouquíssima gente comenta, mas eu adoro, então eu recomendo muito. Porque, de certa forma, ali é a gente tentando sobreviver no meio desse futuro bem doido. Lá com robôs, aqui a gente com vírus.
E eu tenho certeza que vocês vão adorar e vocês vão tirar uma boa reflexão disso. Bom, muito obrigada por ter assistido, por ter tido paciência de ficar aqui até agora. E continuem acompanhando os próximos vídeos, porque eu vou trazer muitos outros temas legais pra gente abordar, beleza? Um beijo e até a próxima! Oi, eu sou a Baba. Barulho, subúrbio. Todos esses filmes estão disponíveis na Netflix. A dica bônus aqui, como sempre, é uma série.